Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que eu faço, né? Eu sou administradora, fiz pós-graduação em RH pela Cândido Mendes, fiz MBA pela FGV em Gestão de Recursos Humanos, tá? Hoje eu trabalho na Fiotec, que é uma instituição de apoio aos projetos da Fiocruz. Eu trabalho lá aproximadamente há 4 anos. E trabalho em recursos humanos há aproximadamente 15 anos. Tá? Fui convidada porque deu início em 2012. Nós recebemos uma intimação do Ministério Público sobre a contratação de pessoas com deficiência, né? Então, iniciou um projeto piloto que eu dei início, né? Eu fui a responsável por apresentar esse projeto para a direção da Fiotec, e eles aprovaram. E, em seguida, nós fomos ao Instituto Benjamin Constant. E lá nós conhecemos o Instituto Empreender e fizemos uma parceria entre o Instituto com a Fiotec, para que nós dessemos início à contratação de pessoas com deficiência, porque hoje em dia o mercado de trabalho de pessoas com deficiência com qualificação é muito rara, né? Então, nós fizemos esse contrato, um convênio, para que o Instituto Empreender, em parceria com a Interjovem, fizesse essa ligação de preparar as pessoas com deficiência, juntamente com pessoas que não têm deficiência, porque nós precisamos estar interagindo com todos na sociedade, somos todos iguais, né? E, a partir daí, demos início aos projetos. E vou começar a apresentação. Bom, pessoas com deficiência, alguém aqui sabe na íntegra o que significa? Na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, diz que são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Como que a deficiência no Brasil ela é relacionada, né? Segundo o censo do IBGE de 2010, eu não consegui achar dados recentes do IBGE, né? Cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil têm algum tipo de deficiência que afeta suas capacidades mental, de mobilidade, audição ou visão. Com relação à população brasileira sem deficiência, a taxa de ocupação é de 45%. Entre as pessoas com deficiência, há uma queda de 27%. Então, entende-se que existem pessoas sem deficiência, muitas pessoas sem deficiência no mercado de trabalho, do que as pessoas com deficiência, né? O que indica a necessidade de avançar muito na inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. Bom, alguém aqui já ouviu falar na Lei 8.213 de 91? Essa lei diz que é a lei de cotas. O que significa isso, lei de cotas, né?
ela declara que a empresa, com 100 ou mais funcionários, está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos em beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Até 200 funcionários, a empresa precisa contratar 2% de pessoa com deficiência. De 201 a 500 funcionários, a empresa precisa de 3% dessas pessoas. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Imagina uma indústria com 2.000 funcionários, como seria contratar 5% de 2.000 funcionários para preencher as vagas que a lei de cotas determina. É quase que impossível, né? Você sabia que na Alemanha as cotas de 5% em empresas acima de 20 funcionários, mas destinam-se prioritariamente a pessoa com graus mais severos de deficiência. Na Turquia, o percentual é de 3%. E o governo arca com os tributos trabalhistas, enquanto na China a cota é de 1,5%. E o valor das multas aplicadas é direcionada a programa de capacitação e colocação desses profissionais. É justamente o que a Fiotec fez, né? Já que nós não estávamos encontrando profissionais capacitados, pessoas que possuem deficiência no mercado de trabalho, nós fizemos o convênio com o Instituto Empreender para que eles capacitem essas pessoas para o mercado de trabalho, tanto para a Fiotec quanto para o mercado de trabalho, né? Porque a partir do momento que existe uma vaga aberta e que a gente não consegue achar esse profissional no mercado de trabalho, a gente busca esse profissional no Instituto Empreender. Países como a Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, não têm cotas, mas contam com rígidas leis para punir empresas que não oferecem condições de igualdade às pessoas com deficiência. Esses países apresentam índices de ocupação de pessoas com deficiência maiores que os brasileiros. Entre as ações desenvolvidas e que não desenvolve a definição de cotas, vale destacar o financiamento público e a orientação ou concessão de incentivos tributários para a adequação de pequenas empresas. É isso que o nosso país precisa, né? Não precisa simplesmente fazer a lei e cobrar dos empresários, das empresas privadas e empresas públicas, né? Ela precisa também colaborar com esses tributos, que não são baratos, são muito caros, né? Contratar um funcionário hoje requer muito dinheiro, muitos impostos, recolhimento de fundos de garantia, INSS, benefícios, né? E não é somente o salário, né? Existem muitas coisas além do que o salário para um profissional estar empregado. Quem só vê a diferença não enxerga a competência. Bom, a inclusão é determinada da seguinte forma: a pessoa com deficiência é integrada ao ambiente de trabalho, compartilhando espaço, funções e responsabilidades com as pessoas sem deficiência, respeitadas as adaptações necessárias. As lideranças e as chefias se comprometem com a inclusão e agem como exemplos, né? Primeiro, eu preciso que o líder e a chefia coloque isso na cabeça para que contrate uma pessoa com deficiência, ele dando exemplo, esse exemplo vai ser exposto para toda a organização, né? A empresa proporciona oportunidades iguais de desenvolvimento entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Isso aí a gente vê o grau de
igualdade, todos são iguais, independente se eu tenho um grau de chefia, de liderança, se eu tenho um grau de deficiência ou não. Todos são iguais perante a sociedade. Não há segregação de pessoas com deficiência em postos ou ambientes específicos. Não é só porque eu tenho uma deficiência que eu vou trabalhar com um trabalho menos visto na instituição ou na organização. Se existe uma vaga para ser preenchida e a pessoa com deficiência tenha essa capacidade, essa qualificação para ser um gestor, para ser um líder, por que não colocá-lo, né? Por que não dar oportunidade para essa pessoa? Só porque ela tem uma deficiência, ela não pode? Não, sim, ela pode sim, desde que ela comprove isso, né? Com qualificação, com cursos, com graduações, ela ser uma pessoa competente. A pessoa com deficiência empregada é tratada e avaliada de acordo com as suas competências e não pela sua deficiência. É o que eu acabei de falar. A pessoa é competente, tem qualificação, ela vai possuir a vaga. Os programas de inclusão são robustos e integrados às práticas de diversidade e à estratégia da empresa, né? Todos têm e possuem qualificações para estarem na posição estratégica de uma empresa. Não importa se a pessoa tem deficiência ou não. A empresa e os profissionais respeitam as características das pessoas com deficiência e se adaptam a elas, né? Uma pessoa com deficiência pode muito bem trabalhar com outras pessoas que não são deficientes, né? E essa pessoa que não tem deficiência tem que respeitar e colaborar para a integração dessa pessoa no mercado de trabalho e na empresa. E a inserção, justamente, é a acessibilidade e o cumprimento de cotas dentro de uma organização. Os desafios para o processo de inclusão. Quais são os desafios que hoje as organizações enfrentam, né? Um processo de inclusão profissional bem conduzido é sempre uma via de mão dupla. Essa via de mão dupla não pode ser somente responsabilidade da organização, e sim também da pessoa que está sendo contratada, tá? Em que as empresas e as pessoas com deficiência são corresponsáveis pelo sucesso. Então, os desafios são adaptações no ambiente de trabalho ou no posto de trabalho, mas sem perder de vista as competências, as potencialidades e individualidade do profissional, né? Cada um tem um potencial e a gente tem que justamente estar preparados para suprir essa necessidade e respeitar a individualidade do outro. Com o perfil e formação adequados, esse trabalhador pode render tanto quanto o outro qualquer, né? Eu preciso adequar o perfil e a formação desse profissional com o cargo que ele vai ocupar, né? Não adianta colocar uma pessoa que não tem muita qualificação e não tem o perfil para uma vaga de gestor, que ela não vai ficar muito tempo. Então, a gente tem que alinhar isso como profissional de recursos humanos, temos que alinhar isso à formação dessa pessoa junto com a qualificação dela, para que ela fique muito tempo na vaga. A gestão dos profissionais com deficiência deve se pautar nas competências que apresentam e não nas deficiências. Isso significa que, como dos demais, eles deverão buscar se qualificar continuamente, ser valorizados pelos acertos e cobrados pelos resultados que entregam, né? Assim como nós falamos, todos são iguais perante a sociedade, não é só porque a pessoa tem uma deficiência que eu vou passar a mão na cabeça dela, né? Ela precisa se qualificar,
para estar na sociedade competindo com os demais, né? E com isso, ela vai ser cobrada e essa cobração, né, ela vai ter que entregar um resultado e um resultado bem feito. Bom, o que a empresa precisa fazer para contratar uma pessoa com deficiência hoje em dia? Além dos desafios, que são vários, a empresa precisa de utilizar de intérpretes de Libras em todas as programações realizadas. É o que está acontecendo aqui hoje. Estou falando aqui e a nossa colega está falando com vocês em Libras, né? Participação em eventos com a temática educação e mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Tem que ter na empresa uma comissão ou pessoas responsáveis para estarem sempre em programas, projetos, para ver o que está acontecendo na sociedade perante lei, organizações, o que está sendo cobrado. E, para isso, a pessoa tem que sempre estar participando em eventos para saber o nível e o grau dessas cobranças. Aquisições de livros falados para a criação de audiotecas nos departamentos. Realização de curso de formação de multiplicadores para oficinas inclusivas. O que seria isso? Realização de curso de formação de multiplicadores. Bom, seria eu pegar alguns funcionários, né? Eu vou escolher alguns funcionários de alguns departamentos, de algumas áreas, e vou pedir para uma pessoa ensiná-los ou fazer matrícula dessas pessoas para curso, por exemplo, em Libras, né? Para essas pessoas serem multiplicadores dentro da organização, né? Exemplo, a nossa colega está falando em Libras, eu posso contratá-la e ela fará um curso na instituição onde eu estou atualmente. E essas pessoas que eu escolher para participar do curso, essas pessoas vão ser multiplicadores dos demais funcionários da empresa. Criação de banco de dados para a inclusão de currículo, né? Existe em várias empresas multinacionais, organizações, um campo que você pode incluir seu currículo somente para pessoas com deficiência. Geralmente, existe uma aba lá, ou um desenho, uma imagem. E, geralmente, eles colocam uma pessoa numa cadeira de rodas. Ali você clica e pode cadastrar o seu currículo. Geralmente, eles também pedem observações. Qual o grau da sua deficiência? Qual a sua deficiência? E você pode incluir lá a sua deficiência. Elaboração ou criação de materiais didáticos, impressos, vídeo, CD-ROM, observando as deficiências do público. Se visual, terá que ter material em braille e áudio. E auditivo em Libras. Capacitação de equipe administrativa e técnica nos aspectos pedagógicos e metodológicos que envolvem o trabalho com as pessoas com deficiência, né? Essas pessoas que vão trabalhar com pessoas com deficiência, elas precisam também estarem preparadas, né? Elas deverão fazer curso, né, de recepção dessas pessoas, como que essas pessoas devem ser tratadas,
como que devem ser ensinadas, né? Então, essas pessoas têm que também estar envolvidas. Aquisição de softwares educacionais específicos e de computadores equipados com sintetizadores de voz. Esses softwares, geralmente, são para pessoas com deficiência visual, né? A pessoa está no computador, além de ter o teclado em braille, ela também vai ter um software no computador dizendo a palavra correta que ela quer digitar, ou se tem algum erro para ela poder digitar corretamente. Já existe no mercado esse software para essa inclusão de pessoas com esse tipo de deficiência. Bom, como que se deu a parceria entre Fiotec e o Instituto Empreender? O projeto é uma decorrência do comprometimento permanente entre parceria Fiotec e Instituto Empreender desde 13 de fevereiro de 2012, com o intuito de adotar um compromisso ético que visa a articulação com o Instituto Benjamin Constant, a APADA, Associação de Pais e Amigos de Deficiência da Audição, no sentido de viabilizar a promoção do indivíduo por meio da educação profissional, facilitar as condições de acesso, progresso, desempenho e inserção da pessoa no mercado de trabalho. É o que eu falei no início. Nós, como estávamos com muita dificuldade em encontrar essas pessoas, fizemos o convênio com o Instituto Empreender para que capacitasse essas pessoas, tanto para a Fiotec quanto para o mercado de trabalho. Assim, nós estamos também fazendo a nossa responsabilidade social. Não é somente deixar por conta do governo, né? Temos também que fazer a nossa parte. Bom, qual o objetivo geral do projeto? Ampliar as oportunidades de colocação da pessoa com deficiência, desfavorecida socialmente e economicamente, por meio da formação social, profissional e inglês básico. Esse projeto, que deu início no Instituto Empreender, é justamente para isso, né? Capacitar essas pessoas, que geralmente são menos desfavorecidas, né? São desfavorecidas na sociedade. Então, visando isso, as pessoas faziam um processo seletivo na Fiotec, aí, porque eu tenho deficiência sim, e eu preciso de emprego, mas não tinha qualificação. Então, observando esses dados, nós chegamos a essa conclusão. Aí o Instituto Empreender faz a capacitação profissional dessas pessoas e também capacita num curso de inglês básico. Tá? O objetivo específico é estabelecer competências essenciais da tecnologia e empregabilidade dos participantes, qualificar os educadores na metodologia de empregabilidade e tecnologia para as pessoas com deficiência, qualificar os professores de inglês para replicar a metodologia de inglês para pessoas com deficiência. Inclusive, meses atrás eu estive no Instituto Benjamin Constant. O professor que dá aula do inglês, ele é deficiente visual. Então, gente, vocês não fiquem subestimando vocês mesmos, né? Vocês são capazes. Não é porque tem uma deficiência que eu vou parar no mundo, né? Ele tem uma deficiência visual, mas nem por isso ele deixou de estudar, procurar o lugar dele na sociedade, né? Ele, inclusive, dá aula lá para os colegas dele, lá no Instituto Benjamin Constant. E todos têm gostado muito. Tá? Proporcionar qualificação socioprofissional para pessoas com deficiência em núcleos de empregabilidade estabelecidos no IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, e em espaços indicados pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Encaminhar os jovens treinados para os processos de recrutamento e seleção.
Quando o Instituto Empreender observa que existem jovens ou pessoas com deficiência que têm qualificação, que possuem uma qualificação, uma pessoa que tem uma graduação, eles encaminham para processos seletivos, tá? Como que é feito esse encaminhamento, né, dos alunos para o processo de seleção? O programa Interjovem Plus, que é do Instituto Empreender, encaminhou no terceiro trimestre de 2012 cerca de 20 alunos para o processo de recrutamento e seleção. Então, durante lá o período que as pessoas estiveram fazendo curso profissional, curso de capacitação, curso de inglês, foram observadas essas pessoas e essas pessoas foram encaminhadas para o processo de recrutamento e seleção. A metodologia de intermediação da mão de obra pressupõe a busca por vagas nas empresas pela equipe de empregabilidade do programa. Então, o que acontece? Essas empresas que fazem parceria com o programa, com o Instituto Empreender, falam assim, olha, eu estou com uma vaga aqui, com perfil assim, eu preciso de um profissional que tenha o terceiro período de administração, ou contabilidade, ou serviço social, psicologia. Essa pessoa precisa ter essas competências. Você tem alguém para indicar? Ah, tem sim, tem um banco de currículos aqui, eu vou encaminhar para vocês. É assim que eles fazem. Outra forma incentivada pelo programa é que os alunos qualificados sejam empoderados a alcançar seus objetivos profissionais e estimulados a buscar sua própria inserção no mercado de trabalho, gerando assim cidadãos autônomos, né? Não esperar somente pelo Instituto Empreender em buscar uma vaga para você participar do processo de recrutamento e seleção. Se você sabe que você é capaz, que você tem qualificação, por que não eu mesmo procurar minha vaga no mercado de trabalho, né? Então, vocês também podem buscar essas vagas que estão expostas em sites, em empresas, alguém que pode indicar, né? Não custa nada vocês irem buscar a vaga de vocês. O projeto garante o monitoramento dos alunos empregados pelo prazo de 90 dias, o que realizo por amostragem com visita às empresas contratantes e contato por telefone com os alunos. O que acontece? Após a pessoa ser indicada para participar do processo de recrutamento e seleção, o projeto faz o monitoramento no prazo de 90 dias para ver se realmente como é que essa pessoa está lá na vaga que ela ocupou, né? Se ela está bem, se ela conseguiu alcançar os seus objetivos, se conseguiu alcançar o objetivo da empresa, se realmente a empresa está satisfeita com essa pessoa, né? Justamente isso. Bom, aqui eu gostaria de passar um vídeo, eu não sei se alguém viu no último domingo, no Esquenta. Eu achei assim, muito interessante o vídeo, eu gostaria de passar para vocês, eu não sei se vocês conseguiram ver, né? Inclusive o vídeo é muito emocionante, tá? Tem som? Bom, essa é uma forma de incentivar vocês a não desanimarem na caminhada de vocês, né? Eu sei que não é fácil para ninguém, nem para quem não tem deficiência, mas também para quem tem deficiência. E para quem tem deficiência, às vezes, a caminhada é mais árdua do que para aquela pessoa que não tem deficiência. Mas a Natália, que trabalha lá no programa do Esquenta, ela não desistiu. Apesar dela ser deficiente visual, como fazer prova para passar no vestibular? Uma pessoa deficiente visual, né?
E ela ficou reprovada algumas vezes no vestibular, mas nem por isso ela desistiu, apesar de ter uma deficiência. Por quê? Porque era uma meta dela, era um objetivo dela entrar na faculdade, né? Então ela não desistiu. Então eu gostaria de passar o vídeo para vocês verem um pouquinho. Será que é o vídeo mesmo? Não. Gente, é que o vídeo tá muito, o som está muito baixo, aí não vai dar para passar para vocês agora, conforme está aqui na apresentação. Mas a faculdade está disponibilizando uma pessoa de TI para vir nos socorrer, tá? Só um instantinho, ok? Enquanto nós fazemos essa pequena pausa forçada, eu gostaria de convidar uma representante das faculdades de São José. Pode? Só. Ela gostaria de dar boas-vindas. Então, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde à instituição. É um prazer recebê-los aqui
Eu me chamo Rita Borges, eu sou professora da instituição, mas sou assessora geral da faculdade na área de projetos educacionais e também coordeno o curso de pedagogia aqui da instituição. Nem sei se você foi minha aluna quando você disse que fez MBA na FGV. Eu sou professora da Fundação de MBA na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento de pessoas. Não foi, não. E é um prazer recebê-los aqui, apesar desse calor imenso, mas é tão bonito ver vocês, ver todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu parabenizo muito a vocês e coloco aqui a nossa instituição sempre aberta a recebê-los da melhor forma possível. Sintam-se pertencidos às faculdades São José. Uma boa tarde para vocês. Obrigado. Bem, a gente continua aguardando o pessoal da tecnologia da informação, né? O famoso TI. E em instantes a gente vai conseguir ver o vídeo que nós vamos assistir a partir da internet, não é isso? Ótimo. É uma boa alternativa para a gente conseguir contornar esse problema técnico. Será que você não quer... A gente poderia, de repente, continuar falando até que eles... A sua apresentação está linkada. Bom, gente, eu vejo aqui que existem vários jovens, né? Gostaria de saber de vocês se vocês têm participado de algumas entrevistas para o mercado de trabalho, mesmo que seja para estágio. O que vocês estão achando da quarta-feira de estágios em empregabilidade aqui, a parceria com a Faculdade São José? Ou é a primeira vez que vocês estão participando? Alguém quer falar? Sim? Obrigada. Se melhora a voz um pouquinho. Meus alunos me perguntaram assim, isso no entendimento deles, de doce, eterno, né? Da grande curiosidade que eles têm do mundo e das coisas. Ora, essa palestra é para colegas que têm deficiências físicas, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse assim, bom, na verdade, isso é para mostrar para vocês que o mercado de trabalho é para todos, independente da deficiência ou não deficiência. Aí um deles me perguntaram assim, como é que nós podemos nos capacitarmos para estarmos juntos deles em vários trabalhos? Essa seria a pergunta que eu gostaria que a senhora respondesse. Se for possível, por favor. Com certeza. Bom, gente, o mercado de trabalho está muito competitivo, não só para as pessoas que não têm deficiência, quanto para as pessoas que têm deficiência. Isso é fato. E as pessoas que têm deficiência, é mais difícil uma colocação, uma recolocação no mercado de trabalho, né? Vocês precisam estudar sempre. Sempre. Só estudando é que a gente consegue alguma coisa no mercado de trabalho ou na vida da gente, tá? Dentro do ambiente organizacional, quando vocês entrarem numa empresa, vocês vão lidar com vários tipos de pessoas. Pessoas de alta gestão, pessoas de pequena gestão, pessoas de escalão nenhum, né? Pessoas com deficiência. A sociedade, ela fala que todos nós somos iguais, independente se temos deficiência ou não. Então, vocês precisam estarem preparados para o mercado de trabalho, tendo essa visão também, né? Sem preconceitos,
sem pré-julgamentos, né? Eu já passei por coisas na instituição ao qual eu já trabalhei, de gestores falarem assim para mim, olha, não está dando mais para ficar com aquela pessoa, não. Eu não consigo mais ficar com ela. Eu falo uma coisa, ela entende outra. Eu vou demiti-la. Eu falo, opa, peraí, vamos devagar. Qual é o problema que está acontecendo? Será que não é você que precisa de um curso para se adaptar a essa pessoa? Né? Ela tem uma deficiência. Né? Você que precisa se capacitar para estar ajudando essa pessoa. Porque a sociedade já está impondo isso a ela. Eu sou deficiente. Né? E vocês, que são pessoas normais, entre aspas, né, precisam ter essa visão, né, de não julgar, prejulgar, né, a pessoa, e sim ajudá-los. Né? Vocês precisam ter essa visão. Existem hoje várias organizações que dão treinamento para as pessoas se qualificarem, né? Existem faculdades que têm cursos profissionalizantes de curto período, né? Às vezes a escola, existe o programa Escola Aberta, né? Finais de semana tem oficinas. Vocês precisam interagirem com a escola, com os professores de vocês. Não esperar somente que a sociedade coloque isso para vocês. Hoje a internet está aí. A internet não está somente para o Facebook, para o YouTube. Hoje em dia a gente pode aprender muita coisa boa na internet. Existem aulas, cursos grátis pela internet. Né? Vocês podem se qualificarem também através da internet. A internet não só tem coisas boas para brincar, né? Podemos também estudar através do YouTube, né? Existem oportunidades também através do Facebook, às vezes algumas vagas são colocadas lá. Vocês precisam estarem antenados com isso, né? Eu tenho uma dúvida. Estou aqui atrás. Meu nome é Carolyn, sou da escola Albert Sabin. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. A minha dúvida é o seguinte. A pessoa que não ouve, não vê, nem escuta, ela tem um material específico? Sim. Tem? Sim, sim. As empresas hoje, elas, o que eu falei aqui, um dos desafios de algumas empresas justamente é essa. Às vezes deixam de contratar uma pessoa com deficiência visual, auditiva, por não tenho ninguém que saiba Libra, mas você pode contratar um intérprete. Existem equipamentos, computadores, que o teclado é em braille, né? Existem softwares que estão na sociedade para a pessoa que não enxerga. Por exemplo, aparece na tela do computador, a pessoa que tem baixa visão, né? A letra fica enorme. Ou para aquelas pessoas que não têm visão nenhuma, o próprio computador tem um sistema de voz que avisa assim, palavra incorreta, digitou errado, volte. Aí a pessoa digita de novo, aí ele fala o nome da palavra que você digitou. Então, hoje em dia, não é só porque você tem uma deficiência visual auditiva que você não pode digitar uma carta, fazer um memorando, fazer um e-mail. Hoje em dia, as empresas estão preparadas para receber essas pessoas com esse tipo de deficiência. Sanou a sua dúvida? Não? Boa tarde, meu nome é Rafael dos Santos Rodrigues, eu estudo no UFCM desde 2012. Minha dúvida é, por que as pessoas com deficiência geralmente elas são assim excluídas? Bom,
A exclusão das pessoas com deficiência não é de hoje, né? Ela é de muitos anos. Isso vem de um preconceito. A sociedade é muito preconceituosa. Não é que as pessoas sejam excluídas, né? Existe sim, não vou falar aqui que não existe a exclusão, né? A exclusão existe sim, mas, assim, é uma coisa que vem desencadeando a outra. Por exemplo, no Brasil, o nosso governo, né, deveria preparar mais as escolas, preparar mais os professores, né, a comissão da escola, para estarem preparados para receber essas pessoas com deficiência. Então, eu acho que a exclusão já vem daí, né? Se não existe escolas preparadas para receberem pessoas com deficiências, como que vocês também vão se capacitar para o mercado de trabalho, né? Hoje, algumas escolas não aceitam pessoas com deficiência, né? E, digamos, de uns 5 anos para cá, isso tem mudado. Algumas pessoas, inclusive, têm entrado até na justiça, porque querem que os filhos estudem em escolas como qualquer outro tipo de escola, não só para somente pessoas especiais, né? Escola aberta, né? Porque a gente sabe que existem escolas apropriadas para pessoas com deficiência. Então, eu acho que o preconceito já vem de muito tempo. E o cyberbullying, que na empresa também acontece também a mesma coisa? O quê? Cyberbullying, que é o bullying na internet. Sim. Acontece também nas empresas também? Não, eu acho que assim, existem empresas e empresas. Hoje em dia, isso tem sido sanado. As empresas hoje, elas estão buscando mais esses profissionais para dentro das empresas delas, porque o governo determinou a lei que se ela não contratar, vai ter uma multa. E a multa não é pouca, a multa é exorbitante. Então, assim, não existe. Hoje em dia, não, assim, está caindo por terra isso, né? Não tem muito, não, né? As pessoas, é o que eu falo, as pessoas precisam se prepararem, tanto as pessoas da organização, quanto as pessoas que estão buscando a vaga no mercado. Elas precisam estarem preparadas para receberem e para entrarem nessas vagas.
Achamos o vídeo, então dentro de instantes a gente vai conseguir recuperar a programação. Então só mais alguns instantes. A internet está pensando. Espero que eu abra. O esporte modifica a vida, abre portas. Tá, enquanto carrega o vídeo, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Vanusa, eu sou do CIEP 244 e eu queria saber por que a porcentagem das cotas para as pessoas deficientes é tão pequena. Então, isso é uma determinação do nosso governo federal, né? Na verdade, em comparação com pessoas que não têm deficiência, realmente é pequena. Mas existem mais pessoas sem deficiência do que com deficiência. Por isso que é determinada uma cota menor. Entendeu? Falou? Tem uma pergunta. A Eliette está perguntando por que as pessoas com deficiência que são chamadas para trabalhar só têm emprego inferiores. A maioria está em emprego inferiores aos outros, não são tratadas como igual. Até na idade dela é difícil encontrar trabalho. Não só pela surdez, como a idade. Bom, é o que eu falei, né, gente? Devido à falta de pessoas qualificadas e com grau de escolaridade, existe esse déficit, né? As empresas têm dificuldade. Eu vejo em processo seletivo pessoas que possuem alguma deficiência, vai para um processo seletivo, às vezes pedindo para fazer uma redação simples. Por mais simples que seja, a pessoa não consegue desenvolver. Erros de ortografia, a pessoa não consegue desenvolver nem 3 linhas de uma redação, né? Por isso que geralmente as pessoas com deficiência são postas nessas vagas, né? Mas não significa que por você ter uma deficiência, você tem que ficar numa vaga, digamos, como ela falou, mais baixa, né, de baixo escalão. Se você estuda, se você se prepara, se você está qualificado, se você se formou, tem alguma graduação, né, sempre está em busca de estágios,
você é um diferencial no mercado de trabalho. Assim como a pessoa com deficiência, tanto a pessoa que não tem deficiência. Uma pessoa hoje que não é deficiente e que não tenha um grau de escolaridade, que não tenha uma qualificação legal, que não saiba fazer uma redação, que não saiba fazer o mínimo que seja num processo de recrutamento e seleção, essa pessoa que também não tem deficiência nenhuma, ela também não fica em vaga nenhuma, né? Então, isso não é só para a pessoa que tem deficiência, isso é também para as pessoas que não têm deficiência. Por isso que o mercado de trabalho hoje em dia está muito acirrado. As pessoas precisam se qualificarem, né? Precisam estudar, né? As pessoas que possuem uma graduação, uma pós-graduação, um curso de inglês, um curso de espanhol, ou um curso de francês, lógico que ela é um diferencial no mercado de trabalho, né? Sanou a dúvida dela? Não, sanou. Sanou? Tem outra pergunta. Aqui. É porque para nós surdos, a maioria das vagas está dentro de auxiliar de produção e por que não dentro do RH em auxiliar administrativo, em área competente que somos, mas que às vezes precisa ter uma aparência de não ter a deficiência auditiva. Falar bem, ter uma boa oralidade. Então, isso é fato, né? Eu tenho pesquisado, entrado na internet, lendo livros, e as vagas hoje nas organizações, geralmente, elas não são realmente preenchidas por pessoas que têm deficiência auditiva, né? As empresas têm muita dificuldade em contratar mais pessoas com esse tipo de deficiência. Por quê? Por conta da comunicação. É isso que eu falo. Não é somente contratar para preencher a cota, né? Eu acho que a pessoa tem uma deficiência, mas ela precisa preencher a cota, ser um empregado, mas ser um empregado para trabalhar e não para preencher somente a cota. As empresas hoje em dia, ela quer pagar um salário, quer pagar benefício, mas quer que a pessoa trabalhe. E por conta da comunicação é difícil, né? Porque se as empresas não se prepararem para fazer cursos de Libras, que geralmente não é muito fácil, existe sim anos de estudo, né? Vai do básico até o avançado, isso perde-se muito tempo. Então as empresas acabam por contratar outras pessoas com outros tipos de deficiência. Mas multinacionais que contratam pessoas que têm esse tipo de deficiência, eles contratam geralmente um intérprete em Libras para estar sempre sendo par dessa pessoa, para essa pessoa poder se comunicar com os demais, ou então faz uma turma de multiplicadores em Libras. Por quê? Esses multiplicadores vão aprender no curso em Libras e vão passar para os demais funcionários e todos vão poder falar em Libras com as pessoas deficientes auditivas. Se não fizer isso, não tem como. Por isso que as empresas hoje em dia, elas pecam muito em não contratar a pessoa com deficiência auditiva somente por conta disso. Porque algumas pessoas não entendem o que as pessoas com deficiência auditiva estão querendo dizer, né? Eu acho que isso deve mudar em breve, porque eu vejo que Petrobras, IBM,
algumas multinacionais, empresas de alto escalão, elas têm muito dinheiro e com isso elas fazem o quê? Gastam com treinamento para essas pessoas. Empresas pequenas geralmente não têm o capital para poder investir nesses tipos de treinamento, né? Eles acham que ficaria muito caro para contratar uma pessoa, dar um salário, dar benefício, às vezes contratar uma pessoa que fale Libras e tirar o funcionário dos seus postos de trabalho para poder fazer curso em Libras, né? Eles põem obstáculo em tudo, né? É somente por isso. Dá para fazer a pergunta antes? No caso do cadeirante, ele não tem uma autonomia, talvez, de se locomover pela cadeira de rodas, no caso, não sendo motorizado. Existe algum tipo de lei que beneficia esse funcionário com algum tipo de monitor? Não li nada com relação a isso, não. O que as empresas têm feito é o seguinte, prepararem os postos de trabalho para acessibilidade, né? Rampas, né? Banheiros, né? Com portas mais largas, mas fora isso não li nada sobre monitor para acompanhar pelo cadeirante. Gente, infelizmente... Portas, ajuda a vencer dificuldades. Hoje a gente está recebendo no Esquenta um atleta que é demais, é um exemplo de tudo isso. Muito barulho para Terezinha Guilhermina. Terezinha Guilhermina é a velocista cega mais rápida do mundo. Não é do Brasil não, né, Terezinha? É do mundo mesmo. São 3 recordes mundiais. Não tem pra ninguém, Terezinha. Terezinha, você é cega desde que nasceu? Sim, eu tenho retinose pigmentar, com perda superior a 95% até 2005, quando eu perdi o resto do campo visual, que falou petinha, né? Pouco, mas acabou. E aí eu agora não enxergo, mas sou colorida. É mesmo. Você tem 13 anos de carreira, não é, Terezinha? Você acha que a sua trajetória foi, assim, tão rápida quanto você? Acredito que sim. Em Atenas, 2004, foi minha primeira Paralimpíada, eu ganhei uma medalha de bronze. Em Pequim, eu ganhei uma medalha de cada cor. E em Londres, no último ano, eu ganhei 2 medalhas de ouro e um tombo. Um tombo? Depois ela vai contar essa história, que é incrível, eu já vou contar, é demais. Como é que o esporte entrou na tua vida, Terezinha? Eu tinha um projeto de natação e atletismo em Betim, para pessoas com deficiência. Eu me inscrevi depois de ter concluído o 2º grau e não tenho encontrado mercado de trabalho. Então a minha irmã, a Vânia, que é uma mãezona para mim, me deu tênis. Falou, então comecei a correr e até agora continuo correndo. Quantos irmãos mesmo você tem, Terezinha? Nós somos 12 irmãos no total e 5 são deficientes visuais. A causa é porque os meus pais são primos, os meus avós também. Essa consanguinidade deu... Retinose pigmentar. Queria ficar tudo em família. Bom, 11 irmãos, perdeu a mãe com 9 anos, o pai recentemente, não tinha o tênis e se tornou a campeã do mundo, não tem pra ninguém. Então, quando a pessoa realmente quer e é determinada, é impressionante. Ela não é campeã como velocista. A Terezinha é campeã de tudo, todas as medalhas de qualquer tipo. Muito barulho para Terezinha. Por favor, Terezinha. Ainda tem mais uma. Esse ano a Terezinha se formou em psicologia. Por que você escolheu essa carreira? Que eu considero o ser humano muito maior por dentro do que por fora. E mais bonito também. Conta pra gente o que aconteceu, Terezinha, pro pé. Então, eu tinha combinado, era a final de 400 metros.
era a minha prova que eu ainda não tinha medalha de ouro. Eu tinha combinado com o Guilherme que, faltando 120 metros, eu iria chegar, eu queria aumentar a corrida para conseguir chegar na frente. Quando eu comecei a puxar a corrida, a gente descoordenou, que ele começou a sentir. Aí, de repente, ele soltou a cordinha e aí ele caiu. Por isso que eu falei que eu levei um tombo, porque na sequência eu também caí. Aí ele ficou no chão, eu me levantei. Depois de 30 segundos, mais ou menos, a sensação que eu tive foi que eu passei a minha vida inteira ali. Tudo estava acontecendo menos aquilo. Aí eu voltei e falei, onde você está, Guilherme? Porque o site estava com 80 mil pessoas, impossível de eu me orientar. Aí eu falei, onde você está? Ele, estou aqui. Aí a gente se levantou e completamos a prova. Foi o tombo mais famoso do que qualquer medalha minha. Bom, o vídeo era da Natália, mas caiu da velocista. Mas, assim, eu acho que a mensagem que eu quis passar para vocês é a mesma. Apesar da deficiência da velocista, né, ela não desistiu nunca, né? Apesar dessa deficiência que a sociedade trata todo mundo com preconceito, é preconceito de religião, é preconceito de raça, é preconceito sobre a sua sexualidade, é preconceito da sua deficiência, né? Então eu quis passar que, apesar da deficiência dela, ela não desistiu. Tanto não desistiu que ela passou para a psicologia. Ela quer dar continuidade, além de ser velocista, ela também quer ser psicóloga, né? Queria passar isso para vocês não desistirem também do espaço de vocês na sociedade, apesar de ser difícil para todos, mas principalmente para aqueles que têm alguma deficiência, tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de ficar mais um pouco, mas o tempo já ultrapassou, tá? E eu gostaria de pedir desculpas se fui falha em alguma coisa que eu passei para vocês, ok? Nós é que temos que pedir desculpas, Flávia. Muito, muito, muito obrigado. Eu fiquei emocionado, acho que todos nós nos emocionamos. Riquíssima contribuição para a feira de estágios de empregabilidade. Muito obrigado. Aos que puderem e quiserem acessar a internet, obrigada. Os que puderem e quiserem acessar a internet, o vídeo que eu gostaria de passar aqui no momento, que não consegui passar, é justamente a homenagem que o Arlindo Cruz fez para a Natália, aquela assistente da Regina Casé no palco. Ela é deficiente visual e por várias vezes tentou passar no vestibular. E esse ano que ela conseguiu passar no vestibular, e foi com louvor, né? Foi uma das primeiras, ganhou até bolsa de estudo. E não foi porque ela é deficiente visual que ela desistiu, ok? Isso aí, não desista nunca, né? Isso aí. Isso vale para todos nós. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente.